Você já falou de Jesus Cristo para alguém hoje? E o que você acha de falarmos para 1 milhão de pessoas até o dia 30 de abril? Isso mesmo. Este é o projeto de Evangelismo Pessoal 2021, chamado PEP 2021. Gideões e auxiliares estão sendo convocados para evangelizar 1 milhão de pessoas por meio dos novos testamentos de evangelismo pessoal, que serão enviados gratuitamente aos campos participantes de todo o Brasil, cujos membros estão comprometidos com esse projeto. Entregue de forma pessoal, como um presente de Deus, e fale do amor de Cristo às pessoas. Para obter mais informações, acesse a área restrita para membros do site gideões.org.br ou por meio do nosso aplicativo Gideões. Projeto de Evangelismo Pessoal PEP 2021. Gideões Internacionais no Brasil. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira conferência de viúvas do Ministério Gideônico no Brasil. Vocês são bem-vindos. Agora nós vamos dar as boas-vindas às convidadas especiais, as nossas viúvas. Irmãs, vocês são bem-vindas no nosso trabalho, que Deus possa estar abençoando vocês e que cada palavra aqui possa vir de encontro às suas necessidades e que Deus possa falar grandemente aos seus corações. A nossa leitura bíblica será realizada pela auxiliar do campo Manaus Norte, irmã Elenita Conceição Lima Nicásio. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Agora eu quero convidar a cada um de vocês a estarmos orando e agradecendo a Deus por este trabalho. Oremos. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, eu te agradeço por tudo. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos nesse trabalho. Obrigada porque nos deste a oportunidade de realizarmos a primeira conferência de viúvas do Ministério Gideônico no Brasil. Obrigada pela presença de cada membro do Ministério neste trabalho. Obrigada porque tem usado as nossas vidas para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Te pedimos que visite cada viúva presente no nosso trabalho e aquelas viúvas que não puderam participar, que da mesma forma tu possa estar visitando e ministrando em seus corações. Que cada trabalho, que cada palavra, que cada ministração nesse trabalho possa ter surtido, Senhor, o efeito desejado por ti nas nossas vidas. Muito obrigada pela vida de todos os participantes. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome e na graça de Jesus Cristo. Amém. Com a palavra, a nossa presidente nacional de auxiliares, irmã Vilma Moraes Cruz, que nos dará as boas-vindas. Irmãs, é com imensa alegria que desejamos dar as boas-vindas a todas as auxiliares, em especial as viúvas que estão participando agora dessa primeira conferência de viúvas. O Gabinete Nacional de Auxiliares preparou toda a programação com muito carinho, mas é importante que saibam que é um grande privilégio para nós podermos servi-las. Temos certeza de que este evento irá encorajá-la e inspirá-la. Teremos um tempo de oração, louvor, testemunhos e uma palavra vinda do Senhor para o seu coração. Será um momento muito especial. Irmãs, se nós pudéssemos planejar as nossas vidas, nós gostaríamos de visualizá-la de maneira muito tranquila, não é verdade? E se pensarmos nela como se fosse uma espécie de supermercado, nós colocaríamos no nosso carrinho da vida apenas aquilo de que gostamos: alegria, paz, amor, saúde, tranquilidade. Nunca algo como uma doença, um sofrimento e menos ainda a morte de alguém querido. Mas sabemos que a nossa vida não é assim. Embora a nossa vida seja um presente que recebemos de Deus, ela pode ser bem difícil para muitas pessoas.
No tempo em que Jesus viveu aqui no mundo, ele vivenciou as lutas, os sofrimentos e os temores do povo. Quando lemos em Mateus 4 que Jesus chorou, podemos ver que Jesus demonstrou seu sentimento de tristeza quando seu amigo Lázaro morreu. Mas quando nos aprofundamos na leitura, podemos ver que ele percorreu a Galileia, ensinando, curando pessoas doentes que sofriam de muitos males. O que conseguimos perceber em Jesus é uma grande compaixão por aqueles que sofrem. Ele não é alguém indiferente às dores da nossa vida. No Evangelho de Mateus, ele faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas talvez você esteja pensando: se Jesus se compadece de nós, por que ele permite o sofrimento? É uma pergunta difícil, para o qual não há uma resposta fácil. Contudo, o choro de Jesus é um sinal do quanto o Senhor não deseja a nossa dor. Cristo não nos oferece um alívio apenas momentâneo. Ele quer nos dar a cura para todo sempre. Por isso ele morreu na cruz por nós. Enquanto os que creram nisto e entregaram sua vida a ele, viverem neste mundo dominado pelo pecado, sempre poderão enfrentar o sofrimento. Porém, chegará o dia em que tudo será passado. Deus lhes enxugará todas as lágrimas de seus olhos, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Jesus planeja um futuro maravilhoso para nós, pois Ele é a nossa esperança. A palavra nos diz em Salmos: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. E como você, amada irmã, pode aplicar essa palavra na sua vida? Como auxiliares, vocês são fortes no Senhor. Para dar muitos frutos, vocês podem evangelizar, podem orar, distribuir, serem plantadoras e ainda buscar plantadores para este ministério. Além de abraçar uma nova auxiliar quando chega no nosso campo. São tantas as oportunidades, não as desperdicemos. Você é muito importante para Deus e para nós também, como Departamento de Auxiliares. Pergunte ao Senhor em oração: como você pode contribuir um pouquinho mais para o reino através desse ministério? A verdade é que Jesus conhece o nosso sofrimento e oferece um único alívio capaz de durar eternamente. Nos apeguemos somente a Ele, que nos conhece profundamente e não nos deixa só. Eu encerro com uma promessa que está em Mateus: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vocês não estão sós. Irmãs, ainda que sem seus cônjuges presentes momentaneamente, vocês podem dar muitos frutos. Vocês não só estão sós, Jesus está com vocês, e nós do Gabinete Nacional de Auxiliares também estamos juntas com vocês. Contem com nossa amizade, nosso carinho e nosso amor, porque cada auxiliar, todos os dias, podem fazer a diferença eterna. Amém? Irmã Vilma, muito obrigada por sua palavra de incentivo e encorajamento. Agora vamos ter mais uma palavra de encorajamento pelo nosso presidente nacional dos Gideões Internacionais, o irmão Davi Urbach. E logo em seguida nós estaremos entoando o hino número 12 com o quarteto Gideões da Alvorada. Saúdos na graça e paz do nosso bom Deus. Mundialmente, as auxiliares representam 15% no nosso ministério. No Brasil, as auxiliares representam 45% da membresia dos Gideões Internacionais no Brasil. O Brasil tem esse destaque mundialmente, pois vemos o ministério como um ministério que o casal pode e deve atuar juntos no exercício da missão de levar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Eu louvo a Deus por o Brasil ser assim e tenho plena convicção que a força do ministério reside no trabalho conjunto de Gideões e auxiliares. Quando olhamos as viúvas que se mantêm firmes na associação, eu só posso entender que elas têm paixão pela missão preciosa do nosso ministério de levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo mediante a palavra de Deus que elas recebem.
Louvado seja Deus por colocar isso no coração de vocês. Me alegra muito ver que o Gabinete Nacional das Auxiliares se lembra de vocês e promove a primeira Conferência das Viúvas. Parabéns! Amadas irmãs, vocês são muito importantes para o nosso ministério. Verdadeiras guerreiras na obra do Senhor. Mesmo sem seus maridos, continuam ativas e quero encorajá-las a assim permanecerem, participando das reuniões de oração, das convenções, das distribuições, do evangelismo pessoal, pois o trabalho para Deus nunca é vão. Pelo contrário, nos renova a comunhão com Deus e nos enche de alegria quando vemos vidas sendo salvas. Quero terminar lendo Salmo 100. Diz lá: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. Dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entram por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que vocês, irmãs, possam sentir-se acolhidas pelas demais auxiliares do ministério no amor de Cristo e juntos serem edificados para a glória de nosso bom Deus. Que Deus as abençoe ricamente. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Mais forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Após
entoarmos este hino maravilhoso, Castelo Forte, agora teremos o testemunho da irmã Jane Lúcia Soares Vicente, uma viúva que tem nos estimulado, nos encorajado a continuar firmes e fortes na caminhada no ministério gideônico. Que esse testemunho possa impactar a sua vida da mesma forma que impactou a minha. Paz e graça, meus irmãos. Meu nome é Jane, pertenço ao campo gideônico em Arapiraca, no estado de Alagoas, e colaboro como capelã da Estadual Alagoas Sergipe. Quero dar aqui meu simples testemunho e sei que Deus tem o poder de transformar as coisas simples em coisas grandiosas para o reino dele. Quando eu era criança, fui adotada e meus pais adotivos eram evangélicos e nós morávamos na zona rural onde não tinha igreja. Mas isso nunca impediu meus pais de cultuarem a Deus. Todas as noites acontecia o culto doméstico. Quando eu tinha 10 anos, meus pais resolveram mudar para a cidade exatamente pelo fato de onde morávamos não ter igreja. Quando chegamos na cidade, na igreja onde fomos congregar, tinha o irmão Samuel Ferreira, que alguns anos depois tornou-se Gideão. Como na minha cidade não tinha campo gideônico, ele pertencia ao campo de Maceió. E todas as vezes que precisava fazer uma distribuição na região, ele convocava uma turma de adolescentes da igreja para carimbar os novos fechamentos. E toda vez que precisava era assim. E eu estava lá junto com minhas amigas. E uma vez nós decidimos que deveríamos orar enquanto estávamos carimbando os novos fechamentos, para que Deus nos desse maridos gideões. E Deus honrou nossa oração. E algumas de nós, casou com o Gideão. Alguns anos depois, Samuel e a esposa me levou a um jantar com os pastores para que eu declamasse um poema que eu já declamava desde criança, que tem o título A Procura de Jesus. E foi assim que meu marido me viu pela primeira vez. E um ano depois estávamos casados e eu realizada como auxiliar. No mesmo ano, Deus realizou meu maior sonho como auxiliar. É claro que é maior depois da oração e da distribuição do Novo Testamento. Era participar de uma convenção nacional. E naquele ano aconteceu em Belém, no Pará. E fomos lá, e na entrada do centro de convenções tinha uma faixa que estava escrito: não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto. Aquele versículo me impactou bastante, e até hoje eu lembro dos hinos que cantamos naquela convenção. Esse versículo não saiu mais do meu coração, mas foi no ano de 2013 que eu e minha família passamos a maior prova de nossas vidas. 25 dias antes da Convenção Nacional em Águas de Lindóia, Jesus levou meu marido para a eternidade. Nós resolvemos ir assim mesmo, porque tudo já estava preparado. E meu marido estava vivendo um momento maravilhoso, estava muito feliz, realizado com Deus, porque o nosso filho mais velho tinha entrado para o Ministério Gideônico. Naquele ano, o nosso campo tinha completado 30 anos aqui na cidade. E meu filho assinou a proposta. E meu marido, naquela noite, momentos antes de ter um AVC, meu marido recebeu o broche e a credencial para entregar ao nosso filho. Mas Deus estava só me provando ali que ele, anos antes, já vinha me preparando para a batalha, vinha me preparando meus dedos, as minhas mãos para a guerra. E nunca mais Deus fez com que, permitiu que o desânimo me atingisse e eu retrocedesse nesse trabalho maravilhoso que é o Ministério das Auxiliares dentro do Ministério Gideônico. Agora, mais do que nunca, a voz de Deus ressoa em meu coração, nos meus ouvidos, na minha alma, que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E na Bíblia diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus tem nos capacitado para esta obra maravilhosa e só estaremos aptos se não retrocedermos, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada da alma que retrocede. E eu quero agradecer a todos por essa oportunidade de ainda, mesmo como viúva, permanecer no Ministério Gideônico. Sou grata a Deus por este ministério, sou grata a Deus pela chamada que Ele tem na minha vida. Eu sou grata a Deus porque ainda estou aqui para fazer a obra de Deus. Amém.
Neste momento, nós teremos a participação especial do nosso capelão nacional, irmão José Brígido da Silva Lages. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria dizer a vocês que é um privilégio participar dessa primeira conferência com viúvas de os Gideões Internacionais no Brasil. E, ao mesmo tempo, compartilhar alguns versículos do Salmo 23, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas tranquilas e refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Veja que esse nosso pastor é um pastor que nos alimenta, que nos sustenta, que nos guia, que nos socorre em meio às nossas angústias, às nossas aflições, às nossas tristezas. Ele está sempre pronto para resolver aquilo que nós não podemos resolver. Ele mesmo se apresenta como a solução para os nossos problemas e para a nossa vida. Ele diz ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Em circunstâncias graves, ele continua nos abençoando, dirigindo os nossos passos e nos fazendo confiar mais nele. Jó, quando ele estava naquele momento de aflição, de angústia, de perder tudo, ele disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queria dizer às amadas irmãs que o Ministério Gideônico no Brasil não teria alcançado os alvos e objetivos que tem alcançado se não fosse com a participação de vocês, de as auxiliares, das viúvas que integram esse ministério, orando e trabalhando e produzindo para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja mais e mais conhecido e vidas sejam salvas. Que Deus continue renovando as forças, a fé e a esperança de cada uma de vocês nessa trajetória tão bonita de participantes do programa de salvação instituído pelo nosso Deus, pelo Brasil e mundo afora. Obrigado pela participação. Agora, com a oportunidade, a nossa vice-presidente nacional de As Auxiliares, irmã Cláudia Freitas. Olá a todos que estão acompanhando a primeira conferência de viúvas do Ministério Gideônico aqui no Brasil. Esta conferência foi preparada com muito carinho pelo Gabinete Nacional de As Auxiliares. Agora você vai ouvir uma poesia dedicada a todas as viúvas do Ministério e, em seguida, uma palavra com a missionária Lídia Fernandes. Deus abençoe a todos. Quando se perde um grande amor, o que é que a gente faz quando perde um grande amor? Primeiro, queira ou não queira, a gente chora. Depois, então, a gente ora e louva ao Senhor pelo tempo que durou. Mas se a gente realmente crê, sabe que depois do choro vem a alegria, a esperança por mais um dia, o amanhã de Deus. Quantas vezes esse dia se repetirá? Não sei. Só sei que coloquei o coração nas mãos de Deus. O presente, o futuro e até o passado, que é principalmente onde está o meu sofrer e o meu chorar. Porque a gente fica a se perguntar: por que comigo? O que foi que eu fiz? Eu não sabia que era tão feliz. Por que não previ e evitei? Não sei. Sou apenas um ser humano, tão frágil e preso aos limites desse tempo, do espaço, das formas de expressão. Mas aleluia, o meu Deus não. Ele é eterno, numa dimensão de tempo tão abrangente que de repente em suas mãos sinto passado, presente e futuro numa unidade que é bondade, felicidade, beleza, companhia, paz e alegria. Essa alegria que a vida não tira, porque está muito além dela. E agora talvez já esteja delirando, não mais sentindo, não mais sofrendo, não mais chorando, não mais me culpando por tudo que passou.
antes cantando pela graça do Senhor. Sou o que sou, és o que és, nem superior, nem inferior. E assim, mais uma vez, tomo minha vida, tomo tua vida, e agradeço a união que nos colocou nos trabalhos do Senhor, sempre unidos pelas mãos do nosso terno Criador. Então sigo a semear as boas novas de salvação a todo aquele que perdido precisa em Cristo encontrar a salvação. Me alegro na entrega dos Novos Testamentos junto às auxiliares de toda a nação. E quem sabe em minha solidão alguém seja enviado por Deus para receber de minhas mãos os Novos Testamentos que trago na hora da evangelização. Só sei que a minha missão não acaba aqui. Entendo que ainda muitas coisas grandiosas verei realizadas por meu Deus. Então eu caio de joelhos e Deus vem me socorrer. Oro por mim, já não mais sinto solidão. Oro pelos campos do Brasil, onde homens e mulheres, cumprindo os objetivos espirituais, caminham em direção ao novo céu e à nova terra, onde certamente meu amor já descansou. Então, ao entoar os benditos laços, percebo que já não sou mais eu, e sim Cristo que vive em mim, que me conduzirá até o dia final. E então pergunto mais uma vez, o que é que a gente faz quando perde um grande amor? Primeiro, queira ou não queira, a gente chora. Depois então a gente ora, escreve um poema que outros recitarão também quando seu amor for embora. Mas a esperança é certa de que meu Senhor virá e que breve vamos terminar a nossa batalha aqui e no céu eterna comunhão. Para todo sempre havemos de gozar. Avancemos combatendo o bom combate, pois o Senhor já vem. A paz do Senhor, amados. Deus seja louvado em cada vida que vai participar deste momento e vai ouvir este vídeo. Glorifico a Deus pela vida de cada um que o Senhor vai levar para ouvir o que o Senhor tem na sua palavra para nós nesta manhã. Deus nos ama como ninguém jamais poderá nos amar. E mesmo nos amando, Ele nos permite passar por dificuldades, por adversidades, por dias trabalhosos, dias maus, difíceis. Quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração para aqueles amados que perderam seus entes queridos durante este tempo de pandemia, ou mesmo, de alguma maneira, perderam os seus amados. Meus amados, a morte não foi feita para o homem. Quando Deus criou o homem para viver a eternidade, viver eternamente. Enquanto em comunhão com Ele, com Deus, o homem tinha a vida eterna, porque ele comia inclusive da árvore da vida que estava no jardim. Mas veio a desobediência e a mulher, sendo enganada, a Bíblia diz, caiu em transgressão e pelo pecado veio a morte. E a Bíblia diz, apenas 2 homens não provaram a morte. No Gênesis capítulo 5, a Bíblia fala de Enoque, e andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. E a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 2, que Elias também não experimentou a morte. Enquanto ele andava com Eliseu, a Bíblia dizia, andando eles e falando, uma carruagem separou um do outro com cavalos e Elias foi elevado ao céu no redemoinho. Entretanto, amados, a morte passou a fazer parte da humanidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, é muito bonito o que a Bíblia diz. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por meio da ofensa de um, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz, amados, que Jesus, quando estava conversando com Marta, a irmã de Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus disse assim, João capítulo 11, Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Glória a Deus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que temem o Senhor, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, eles não morrem. Eles são promovidos em glória. Eles promovem deleite para Deus. A Bíblia diz no Salmo 116 e o versículo 15, preciosa é ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. A Bíblia diz em Ezequiel 18 que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na morte do justo. A Bíblia Sagrada diz em Apocalipse 16 que aqueles que dormem no Senhor são bem-aventurados, são felizes. Eles já descansam naquele lugar glorioso, de onde eles haverão de receber o Espírito, o corpo que foi deixado na terra, e viverão eternamente com o Senhor. Meus amados, não podemos dar lugar à tristeza dominando a nossa vida, mas nós temos esperança. A Bíblia diz que nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos a esperança. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, e vamos de Bíblia, meus filhos. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Louvado seja Deus! Quando o Espírito de Deus habita em nós, nós temos a vida de Cristo. E quando a trombeta tocar, glória a Deus, aonde nós fomos plantados, o Espírito, o mesmo Espírito que vivificou Jesus, que deu vida a Jesus, que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará. Glória a Deus. E por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando nós vamos sepultar alguém, precisamos lembrar o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz assim, 15:42 a seguir. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Oh, glória a Deus. O corpo desce ao pó, degenerado, corrompido, estragado. Mas olha o que acontece, meus amados. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Oh, que coisa gloriosa!
A saudade fica, a dor da separação fica, mas ao mesmo tempo há um misto de alegria na alma dos que têm Cristo como Senhor e Salvador e perdem, se afastam um pouco daqueles que partem. Entretanto, o gozo, a alegria no homem interior, no homem espiritual, sobrepuja a tristeza. Porque nós sabemos que é por um pouco de tempo que a morte vai ter poder sobre o nosso corpo. A Bíblia Sagrada diz, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, todos os salvos, todos os que amam Jesus deviam conhecer essa escritura. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Amados, isso é glorioso. É para a gente glorificar a Jesus todo o tempo. Está escrito que Jesus destruiu a morte. Oh, glória a Deus. A morte não tem poder, ela perdeu, ela foi destruída por Jesus, está escrito. E como se não bastasse, não foi só a morte que foi destruída. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 2. Amados, eu amo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ei, amados, é para celebrar. Jesus não destruiu só a morte, ele também destruiu aquele que tem, a Bíblia diz presente, que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amados, isso traz alegria, isso traz conforto. O nosso inimigo já é vencido, o nosso inimigo já é aniquilado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que aqueles que estão em Cristo, eles não temem a morte. Eles não temem porque o Senhor é o meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A segurança da companhia do Senhor Jesus nos traz conforto e nos traz esperança. O Senhor Jesus, além de destruir a morte, destruir o diabo, quando ele se revela a João no Apocalipse, capítulo 1, ele diz, versículo 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho, ele já tem as chaves da morte e do inferno. Glória a Jesus. Amados, a gente tem que vibrar por pertencer a esse Jesus tão maravilhoso. Louvado seja Deus. Ele, quando ressuscitou, você deve lembrar que o evangelista Mateus registra no capítulo 28, quando ele aparece aos discípulos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Não sobrou poder para ninguém. Todo o poder é do nosso amado e querido Jesus. Por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, ainda no capítulo 15, ele fala que quando nós formos transformados, a esperança da ressurreição, no arrebatamento, ele diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos,
Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E o versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte já foi vencida, já foi destruída por Jesus. Glória ao nome do Senhor. Por isso, meus queridos e amados irmãos, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí o apóstolo conclui dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oh, amados, nós não somos como os demais que não têm esperança. E talvez você esteja perguntando: mas por que tão cedo? Por quê? Porque teve que o Senhor guardar tão cedo, ainda tinha tanta coisa para fazer, tantos planos, mas a Bíblia tem uma resposta. Está escrito assim: perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Creio que a palavra de Deus está respondendo por que esta pessoa que você questiona, que foi tão cedo, foi levado. O justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz, descansam no seu leito os que andam na retidão. Deus sabe a hora. A Bíblia diz que há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Eu tenho uma melhor experiência sobre morte. Minha mamãe, quando partiu para o Senhor, eu tinha 5 anos de idade. Antes de partir, que ela partisse, meu pai levou-me à beira da cama, naquele quarto pobre, uma casa de palha, mas a minha mãe era rica. Caquética, morrendo corroída pela tuberculose, ela olhou para mim e disse: Lídia, minha filha, eu já vou. Jesus já está vindo me buscar, os anjos já estão aqui para me levar. Se tu andar no caminho que eu andei, nós vamos nos encontrar lá no céu. E eu disse no meu coração, ainda tão pequena, um dia eu vou encontrar a minha mãe no céu. E sabe, amados, hoje está mais perto do que ontem, do grande dia do encontro, da celebração, das bodas do Cordeiro, onde viveremos para sempre na casa do Pai. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor conforte os vossos corações para a glória daquele que é, que era, que havia de vir,
Jesus Cristo, meu Senhor, meu Mestre e meu Rei. Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vós. Amém. Quero agradecer à irmã Lídia Fernandes por sua participação, por sua disponibilidade em nos abençoar numa tarde tão preciosa. Que Deus abençoe sua vida, irmã Lídia. Agora estaremos ouvindo mais um hino com o quarteto Gideões da Alvorada, hino 185 do nosso inário. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio, meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda a vida até o fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado, Ele me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador vou viver. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Dos milhares escolhido para mim é o Senhor. Agora teremos uma palavra de apoio ao Ministério Gideônico, trazida pelo pastor Hilton Cruz, de Imperatriz, no Maranhão. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero louvar a Deus por essa oportunidade, quero abraçar o Dr. Brígido, obrigado pelo convite. Mas queridos, eu quero resumir a palavra de Deus, toda esta palavra, em uma palavra, e a palavra é obediência. É isto mesmo, a palavra de ordem é a obediência. Queridos irmãos, leia comigo a palavra do Senhor, capítulo 28 de Deuteronômio, e lá está escrito assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí o Senhor sai falando sobre todas as bênçãos que haverão de alcançar aqueles que são obedientes a Ele. Sabe, querido, o princípio da obediência, ele não muda. Pode mudar qualquer outra coisa, mas o princípio da obediência, ele simplesmente não muda. Deus não procura pessoas sábias e intelectuais, Ele procura pessoas obedientes que queiram ir para o céu.
E é isso que eu e você precisamos ser. Sabe, amados irmãos, todo o sucesso do ser humano, tanto na vida financeira como na vida matrimonial, depende do fator obediência. Jesus deu este exemplo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que está escrito assim: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não era obrigado a se entregar, ele livremente se entregou para que eu e você pudéssemos ter esperança de vida eterna. Então, por que não fazer o mesmo? Por que não ser obediente? Só os obedientes alcançarão de Deus a eternidade. Mas, queridos irmãos, lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, está escrito assim: Jesus mandou os 70 pregarem a palavra, eles foram lá e pregaram a palavra. Quando retornaram, voltaram jubilosos de alegria, e Jesus disse: olha, vocês não deveriam estar tão jubilosos porque os demônios saíram, porque vocês usaram o nome do Senhor. Vocês deveriam estar felizes porque os vossos nomes estão escritos no céu. Sabe de uma coisa, querido? O teu nome está escrito no céu. Você pode muito bem usar a palavra de Deus, como Jesus usou, dizendo está escrito. Então use a palavra em seu benefício e seja grandemente abençoado por Deus. Mas, queridos, a minha história ela é interessante porque logo cedo meus pais se separaram e eu tive que começar minha vida profissional cedo. Eu vendi laranjas, bananas, picolés, eu vendi pipoca, mas nunca perdi a fé em Deus. Eu sonhava um dia ser um oficial do exército, entrei para o exército e tinha um bom comportamento, o único soldado de 2003 que tinha um elogio, então eu tinha possibilidades muito grandes. Mas eu tive um problema de saúde, fui para Belém, fiquei internado no HGB, até que um certo dia, numa tarde de domingo, Oséias e sua mãe entram naquela enfermaria, e eles estando ali me falando do amor de Deus, me deram um Novo Testamento dos Gideões Internacionais. Eu segurei o Novo Testamento em minhas mãos e eles abriram a palavra de Deus e leram lá em Isaías 53. E lá diz assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não sei lhe explicar, mas aquelas palavras saltaram da Bíblia e grudaram no meu coração. E então eu passei a crer e dizer: eu estou curado. Utilizei a palavra em meu benefício e eu estou aqui ainda hoje dizendo para você que Jesus tem a solução para o teu problema. Você precisa ser obediente e confiar nele. Mude de vida, deixe o passado, abrace a fé. Ainda hoje eu vivo dizendo que pelas pisaduras de Jesus eu estou curado. Eu estou curado. E eu creio nisso por fé e glorifico a Deus por isso. Mas foi exatamente o que Jesus me ensinou a fazer. Lá em Mateus 4:7, ele venceu o diabo usando a palavra. E ele usou a palavra dizendo está escrito. Jesus deixou esse segredo para você e para mim, usufruirmos dos benefícios da palavra e vivermos uma vida de comunhão com Deus. Eu quero orar por você. Posso? Vou orar por você e por mim. Oro dizendo: Pai, eu graças te dou por todos os teus filhos que estão ao alcance deste vídeo. Que a tua graça os assista poderosamente. Remove as barreiras, os empecilhos, os problemas. Instala nesses corações o temor ao Senhor. Aquele temor que nos leva a depositar toda a nossa fé, todo o nosso amor aos pés de Cristo. Porque já fomos amados do Senhor, já fomos guardados, protegidos por Ele, guardados por Ele, curados por Ele. E agora nos espera a vida eterna. O nosso maior desejo é de entrar no céu. Então nos leva, Senhor, a vivermos felizes, jubilosos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, como diz Lucas capítulo 10, versículo 20. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Queremos agradecer a participação de todos. Agradeço aos membros do Ministério Gideônico por ter nos privilegiado nesta tarde. Agradeço aos nossos convidados especiais, as viúvas do nosso ministério, por ter participado juntamente com o GNA. Obrigado aos nossos convidados por suas participações. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Tenham todos uma excelente tarde e um ótimo fim de semana. Estaremos agora orando com a nossa secretária nacional, irmã Eleci Meira Bezerra, e logo após nós estaremos entoando o hino
Laços benditos. Boa tarde a todos. Agradecemos a Deus pelo privilégio de participarmos juntos da primeira conferência de viúvas. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de amor e de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais um dia de nossas vidas, pela salvação que temos em Ti. Somos gratas, ó Pai, por fazermos parte deste ministério que tem nos abençoado grandemente. Grata, Senhor, por essa tarde, por este momento tão maravilhoso com as viúvas do Ministério Gideônico. Mesmo sem o seu esposo, manteve fiel como auxiliar, testemunhando e levando a Tua palavra que salva e transforma. O nosso desejo é que cada irmã aqui presente, e em especial as nossas viúvas, continuem firmes praticando os 7 objetivos espirituais e tendo o evangelismo pessoal como estilo de vida. Continue, Senhor, tomando-as em Teus braços e suprindo todas as suas necessidades. É o que nós oramos e pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e um excelente final de semana.